E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a gente vai ministrar uma aula de psicologia organizacional, tá? E a gente vai usar como referência bibliográfica o capítulo Gestão de Pessoas da obra do Chiavenato, tá? Bem, a gente está falando de psicologia organizacional, então a gente vai falar aí do item gestão de pessoas, tá? Primeira coisa que você tem que saber é que gestão de pessoas, né, consiste, né, em várias atividades integradas entre si mesmas, né? Essas necessidades elas são necessárias para que você possa administrar o pessoal, o trabalho do pessoal de uma forma mais efetiva. E o Chiavenato ele fala que existem os processos operacionais que são 6, tá? Bem, o primeiro, agregar pessoas, né, que é recrutamento e seleção. O 2 é aplicar pessoas, que é o desenvolvimento, é o desenho de cargos, né, e as avaliações de desempenho. O 3, recompensar pessoas, né, que é a remuneração, benefícios e incentivos. Desenvolver pessoas, que é quando você fala de treinamento, desenvolvimento, desenvolvimento organizacional. Né? O 5, que é quando você tem que pensar toda na parte de higiene, parte de segurança do trabalho, qualidade de vida, relacionamento com empresas e sindicatos, tá? Além da disciplina interna dentro da organização. E o sexto, porque o processo que a Venato fala, monitoramento de pessoas. Você precisa monitorar as pessoas. O banco de dados com sistemas de informações gerenciais, até para que você consiga aí fazer avaliações de desempenho mais coerentes, beleza? Esse é o modelo tático, é o modelo operacional, tá? O que a Venat chama. Mas ele fala também que tem um modelo tático, tá? Que consiste em você desenvolver os gerentes para que estes eles possam aí exercer a função do RH, né? Tirando do RH esse sobrepeso. Né? Fazer a função do RH na parte de gestão de pessoas, tá? Aquela gestão interna, né? Até porque, obviamente, ele não, é óbvio que o cara não vai conseguir tirar o RH, né? Mas enfim, o tático ele ele precisa ser feito porque o RH ele é muito sobrecarregado, né? Em todas as empresas. Bem, até porque as empresas elas veem o RH geralmente como um custo, né? Elas não veem como investimento, né? E se você for avaliar, eu parei para pensar aqui, porque o RH, ele embora tenha muita importância, ele de fato é um custo. Né? Ele passa seu investimento quando você faz seu trabalho bem feito, para que você consiga fazer os funcionários produzirem mais, fazer o ambiente, né, da empresa melhorar, porque assim a empresa vai produzir mais e os donos, obviamente, vão ganhar mais, a empresa vai crescer. Né? Então vamos lá. O Chiavenato, ele falou lá da gestão das pessoas, né? E dividiu os 6 processos, né, em operacionais, né? A gente falou aqui do tático. E o Chiavenato também fala do estratégico, tá? Que só que para isso ele desenha, ele fala no texto todo o processo que se desenrolou, né? Para que chegasse até o que a gente concebe hoje, né? Ele falou que existe, quando você pensa em estratégia, você pode pensar, né, na industrialização da clássica, que é quando o homem é considerado, né, um apêndice da máquina, né? E época das relações industriais, das estruturas organizacionais burocráticas, né? Com um formato piramidal e centralizador, onde há desenhos mecanísticos, né, de cargos e especializados com pessoas especializadas com tarefas simples, repetitivas, né? E aí você consegue ver a ênfase na relação industrial, né, e nenhuma na capacidade de mudança, tá? Ele fala da industrialização neoclássica, né? Que é quando você olha na época da ascensão da administração feita pelos recursos humanos, onde você vê uma estrutura organizacional matricial, onde existem cargos adequados para cada tarefa, né? Aliás, para as tarefas mais complexas e para as tarefas mais inovadoras também. Isso você vê, inclusive, razoável capacidade para mudança e inovação, porque as coisas estão sempre focadas no capital humano, né? Que é enfoque humano.
O que a Venato fala no modelo de informação, né, onde o desenho orgânico, né, dá ênfase a equipes autônomas, né, e não mais em departamentos, em organização, né. Porque hoje a gente precisa ser ágil, né, precisa ser maleável, então precisa ter cargos flexíveis e adequados para tarefas complexas e variadas. Né, você precisa de uma capacidade maior aí de processamento de informação que seja ideal para ambientes mutáveis e dinâmicos, né. E aí, por que eu estou falando disso? Por que o Chiavenato fala disso? Porque você vai encontrar empresas ainda hoje, cada uma de um modelo desse aqui, algumas que seguem um pouquinho de cada, algumas que não seguem nada, tá? E você vai ter que saber lidar com isso, né? As práticas de RH nas empresas, elas geralmente são delegadas aos gerentes de linha, tá? Aos quais esses passam a ser gestores de pessoa. E as equipes de RH, elas deixam de executar atividades operacionais para poder proporcionar consultoria interna, para que qualquer área possa assumir atividades estratégicas de orientação global, né? Visando o destino da organização e de seus membros. E as pessoas passam a ser parceiras da organização. Quais são os entraves, né, enfrentados hoje pelos profissionais dessa área de gestão de pessoas, né? A área de gestão de pessoas, ela é a área tipo um staff, né? Como ela tem a responsabilidade da linha, né? Ela é prestadora de serviço, ela não tem poder decisório, obviamente, mas ela é capaz de apontar decisões. Ela é uma área extremamente multidisciplinar, com um elenco de atividades muito diversificadas. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que atuar junto, né? E com outros profissionais, como médico de trabalho, pedagogo, né? Psiquiatra, enfim, estatístico, gerentes de área, tá? Porque ela tem que ter uma visão ampla e atualizada sempre, né? Porque o objetivo dela é sempre focar na lucratividade, né? Por ela ser uma área de lucratividade indireta, como eu já falei antes, né? Os investimentos eles demoram a chegar. E normalmente, quando vai ter corte, o RH é o primeiro lugar a mandar a gente embora. Os resultados eles só aparecem a longo e médio prazo, tá? Através do empenho dos colaboradores. E essa visão, ela é vista como fonte de despesa do RH e não como de lucro. Porque eu te falei, uma empresa que, sei lá, vende roupa, o negócio dela é vender roupa, o negócio dela não é. Ela tem que fazer vender. O RH não vai gerar lucro diretamente, né? Ele vai gerar lucro diretamente na medida em que ele cria maneiras de a empresa, né, se desenvolver mais rapidamente, né? E os profissionais, os colaboradores, eles produzirem mais. Só que, de fato, não é o RH que vai lá e aumenta o faturamento da empresa, né? O profissional da área ele tem que ter atuação contingencial, atuando de acordo com as necessidades que aparecem na organização. Deve ser sempre mediador e negociador, tá? Tendo como sempre material básico a gestão de pessoas, ela é mutável. Essa é um pilar, tá? O Chiavenato, ele fala do desafio do terceiro milênio, né, para essa área para a gestão de pessoas. Por quê? Porque os papéis assumidos pelos profissionais de RH hoje são múltiplos, tá? E eles devem ser operacionais e ao mesmo tempo estratégicos, tá? Ele precisa ser polícia e parceiro simultaneamente do colaborador. Ele deve focalizar não somente as atividades ou trabalho, mas também as metas e resultados, porque a partir daí ele estabelece atividades, né, papéis de parceria com a organização. Devem objetivar a longo prazo e a curto prazo também. Então, a parte de gestão de pessoas vai desde a administração de processos até a administração pessoal, né? As estratégias de RH, de estrutura, contribuição do funcionário, mudança organizacional, né? Então, a gestão de pessoas ela tem que ser muito atual, muito dinâmica. Eu trabalhei em muitas empresas. Se você for ver meu currículo aí, eu comecei como estagiário numa empresa, atualmente exerço a função de CEO de outra, né? E fomentador de psicologia em outra. E eu já vi RH, cara, que não faz nada, literalmente nada. Já vi RH que faz o seguinte, que só fica mandando mensagenzinha de feliz aniversário, aniversariante do mês. Pô, um RH desse não presta. R$1.000 é caro. Porque o RH ele tem que focar em fazer as pessoas produzirem mais, motivando, avaliando o clima, entendendo as pessoas, né? Dando feedback, mas enfim, né? Defina a gestão de pessoas, ele tem que definir os termos e a missão da organização, né? E essa missão ela tem que fazer parte do eu, do eu introspectivo enquanto colaborador.
Porque a missão é a razão de existência de uma organização. Ela funciona, a organização funciona como com um propósito, que é produzir, e isso é fundamentado por essa missão. Então a missão tem que ser clara, objetiva, possível, né, e inspiradora. Não adianta nada você também colocar uma missão empresarial que não é impossível, né? Você é um cara que, sei lá, quero conhecer qual a missão da empresa, ir para Marte. Pô, se você não for uma empresa de fabricação de foguete, obviamente isso é uma, né, coisa impossível. A empresa tem que ter uma visão, né? A visão, ela é a imagem que a organização passa para os outros e tem que ser respeito de si mesmo e do seu futuro. É o projeto que a organização gostaria de ser dentro de um espaço de tempo, em qual caminho que pretende adotar para chegar lá, tá? Bem, uma coisa que você tem que saber é que o Chiavenato, ele fala que existem duas abordagens para você realizar, tá? Dentro da gestão de seleção de pessoal, de gestão de pessoal, a tradicional e a psicotécnica. Bem, a grande ênfase é a performance dos testes, né? Então você vai ter que, né, entender isso. E dessa forma que se dá a escolha. Hoje as pessoas querem mais dados do que qualitativo, né? Então você vai, provavelmente você vai ficar muito teste. Só que você tem que entender que teste é só para quem é psicólogo. Se você não é psicólogo, você não vai poder aplicar teste, né? Mas se você não é psicólogo, você pode usar em entrevista, você pode, né? Enfim, tem muitas técnicas aí que você pode atuar. Bem, qual que eu vou escolher? A clínica ou a atual? Os testes deles são sempre, na maioria das vezes, projetivos, né? Então as entrevistas devem ser profundas. Então você tem que ser bem não diretivo, você tem que sempre focar em aumentar, né, a captação de dados na anamnese. Então você vai poder utilizar técnicas de dinâmica de grupo, psicodrama, sensibilização, relaxamento, enfim, jogos, enfim. E para isso você não precisa ser psicólogo, tá? A única coisa que você vai poder fazer se você não for psicólogo é teste, tá? O Chiavenato, ele fala dos processos de treinamento, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da organização, e isso implica em educação para cargo, né? Ele envolve atividades simples, psicomotoras, repetitivas, né? Assim, são coisas que a pessoa precisa saber. E fragmentar, uma coisa que eles fazem mesmo é que você fragmenta o microsistema da empresa, né? Para que você possa transmitir técnicas operacionais para que as pessoas se adequem ao cargo. O desenvolvimento de pessoa, ele visa o crescimento do empregado, ele é a carreira futura e não apenas o atual. Então você tem que sempre desenvolver o potencial do seu funcionário, promover a adequação da personalidade da pessoa, do cargo, né? Motivar o funcionário, né? Fazer, assim, né? Normalmente, como você faz isso? Você faz isso com trabalhando aspectos psicológicos, mexendo em traços de personalidade, né? Desenvolvendo hábitos, valores, tá? O que o Chiavenato fala que é o desenvolvimento organizacional? Ele fala que é um processo global que envolve toda a empresa e desenvolve todas as pessoas da organização e funciona aí como um processo planejado, tá? E negociado de mudanças organizacionais. É como se fosse um macrosistema, né? O Chiavenato fala aí que você tem que fazer a descrição e análise dos cargos, né? E nada mais é do que você relacionar de maneira breve e objetiva as tarefas, os deveres e as responsabilidades do cargo, tá? Tem que fazer análise do cargo, que é você determinar requisitos psicofísicos que ocupem, né? Você vai botar um cara para dirigir um caminhão, pô, você não vai achar um anão, né? Agora, se você vai colocar um operador de empilhadeira em máquinas que só precisam pessoas com menos de 1,60 m, obviamente você vai procurar anões, né? É isso que o Kevin está querendo dizer. Eu não estou querendo falar isso de maneira pejorativa. Não me interprete mal, tá? O Chiavenato, ele fala que o treinamento de desenvolvimento ele tem etapas, tá? A primeira é o diagnóstico, onde você faz todo o levantamento da necessidade, tá? A segunda etapa, quando você faz o desenho, onde você elabora aí o projeto de treinamento ou desenvolvimento. Você faz a implementação, que é colocar em prática tudo o programa que você elaborou. E a avaliação, tá? E ele fala que existem duas técnicas aí que você podem utilizar, tá? Um é o processo de DO, né, que é desenvolvimento, e a outra é onde você faz o treinamento de sensibilidade, tá? Onde você reúne pessoas desiguais que estejam envolvidas no mesmo problema e através de jogos psicodramatização
você faz com que elas resolvam a solução. E você tem aí os grupos de confronto, tá? Onde você faz um entrave identificado. São chamadas as pessoas que participam do problema. Um grupo deve atacar e outro deve defender até você achar uma solução. Você tem que sempre avaliar, segundo o Kevin Nato, o momento socioeconômico da empresa, tá? A atuação do psicólogo dentro desse trabalho, as vantagens e desvantagens que a organização está passando. Você tem que saber diferenciar sempre o que é uma consultoria interna e uma externa. Tá? Consultor externo é aquele que é contratado para solucionar entraves específicos, mas que mais atrapalham a empresa, porque questões pontuais eles demoram para entender. Só que o lado bom, a vantagem é que ele não está contaminado com o dia a dia da empresa. Tá? O consultor interno ele transita nas áreas da empresa, nas áreas da gestão de pessoas. Só que ele tem um problema, ele tem vínculo empregatício, ele pode estar aí, totalmente envolvido. Além de ser uma despesa muito maior para a empresa, porque tem muita... Enfim. O Kevin Nato, ele fala dos profissionais, das profissionais novas dentro da área de psicologia do trabalho. São os projetos ligados à ecologia, reflorestamento, responsabilidade social, e que o psicólogo tem que estar sempre atento a isso. Tá? Ele fala que o psicólogo ele tem que trabalhar aí na política da empresa, agregando pessoas e diluindo as limitações. Ele tem que integrar, descrever, analisar cargos, avaliação de desempenho, enfim, tudo isso. Ele fala que existem, isso a gente acha que é meio óbvio, empresas formais e informais. As formais são aquelas que tem CNPJ registrada, tem espaço físico definido, é bem regulamentada, logotipo, organograma. E as informais não tem nada disso, elas abrem e fecham facilmente. E o cara vai abrir uma pizzaria e chama o cara de um consultor de RH, ou chama o psicólogo para fazer todo esse trabalho de intenção, de treinamento e tal. Você tem que saber que essa empresa pode ser informal. Mas enfim. O Kevin Nato fala de coisas, mas eu vou falar, eu não queria tornar longo, mas tem coisas que não dá para falar em 10 minutos, Ele fala que as organizações elas têm papel econômico e produtivo, porque elas produzem algo palpável e têm como objetivo a lucratividade. Empresa não é filantropia, tá? É capitalismo. Socialismo e comunismo só na faculdade, beleza? No mundo real isso não existe. Eu sou um cara de esquerda, mas eu sei que infelizmente hoje ou a gente se vende com o capitalismo ou a gente não vive. A gente precisa dele, E ele escraviza a gente de tal forma que a gente não consegue mais fugir. As organizações elas têm gerências e políticas, E assim, o teu objetivo é manter, criar e transmitir a ordem vigente dentro do negócio, sempre visando o lucro, tá? O Kevin Nato fala das organizações da manutenção dos valores, da reabilitação, Que ou seja, o seu papel é passar ideologia, é declarar o propósito da empresa e fazer o funcionário estar envolvido. O Kevin Nato fala que as empresas elas têm que estar preparadas para adaptatividade, É definir o objetivo prioritário, mas sempre fundamentar aí testes, pesquisas, Tem que focar no terceiro setor e ele fala na obra dos níveis de atuação, Que é o primário, que é o energético, o secundário, que é o cibernético, e você, psicólogo, tem que saber o que cada um desses faz, E o terciário, que é semântico. Bem, eu vou falar, porque eu já falei mesmo, então eu vou falar tudo. Energético, busca matéria-prima na natureza, bruta, sem transformação, atividades relacionadas com agricultura, extração de petróleo. A secundária, que é a cibernética, tá? Cybernética, É a transformação da matéria bruta num produto acabado para o comércio. E a semântica, que é atividades relacionadas à fala, Comunicação, por exemplo, a propaganda, Mas enfim, o Kevin Nato falou isso, eu espero que você tenha gostado aí da aula, Espero que você tenha gostado, se inscreve no nosso canal aí, beleza? E qualquer dúvida, fala com a gente. Valeu?